Bem, pessoal, dando continuidade nos conteúdos de entalpia, vamos falar agora de entalpia de combustão. O que seria a entalpia de combustão? A entalpia de combustão é a energia liberada na combustão completa de um mol de uma substância no estado padrão. Ou seja, está falando quando há a queima de um mol de um combustível, a gente vai calcular a energia que é liberada. Por que eu enfatizei liberada? Porque aqui a gente só vai ter a liberação de energia e não a absorção de energia na reação, ok? Então aqui a gente só tem um tipo de reação, que seria a reação exotérmica. Aqui a gente não tem reação endotérmica. Então quando se fala de entalpia de combustão, só há reação exotérmica, não há reação endotérmica. Ou seja, o ΔH tem que ser negativo. E se o ΔH é negativo, o ΔH dos produtos tem que ser menor que o dos reagentes. Então você vai ter isso aí fixo. A entalpia de combustão é a liberação da energia na queima, na combustão de um mol, de uma substância no estado padrão. Sempre o ΔH vai ser negativo e o ΔH dos produtos tem que ser menor que o dos reagentes. Então, há diversos tipos de reação de combustão, mas no geral, o que a gente tem como conceito de combustão é algo que pode ser queimado, que a gente vai chamar de combustível, sendo queimado na presença de comburente, que seria o nosso oxigênio, nosso gás oxigênio, ou seja, para que algo seja queimado, como a gasolina, é necessário que haja no ambiente oxigênio. E para que essa combustão aconteça, eu preciso de uma fonte de ignição, ou seja, ali uma entalpia de reação inicial, tá bom? Quando eu tenho o motor de um veículo, por exemplo, o veículo ele esguicha, tipo pulveriza combustível com oxigênio misturado. E aí a vela do veículo que vai dar a ignição, a faísca. E aí vai acontecer a combustão dentro do motor, o que vai movimentar os pistões. Então eu preciso ter sempre combustível, comburente, fonte de ignição. Por exemplo, se eu tenho algo pegando fogo e eu isolo aquilo, ou seja, tampo, jogo um cobertor por cima, uma medida muito comum em incêndios, aquele fogo vai parar. Por que aquele fogo vai parar? Porque eu estou retirando dele o comburente. Por exemplo, se eu tenho algo pegando fogo e eu jogo água, por que vai cessar o fogo? Porque eu estou diminuindo a temperatura, ou seja, eu estou tirando aquele calor que é necessário para que haja combustão. Eu estou eu estou tirando a fonte de ignição para que haja combustão, tá? Ou eu posso deixar queimar até toda a matéria acabar. E aí o que vai ter acabado? O combustível. Então, para que o fogo pare, eu tenho que tirar dele o combustível, o comburente ou a fonte de ignição. Então, quando a gente se trata de substâncias que são a maioria dos combustíveis que a gente conhece, que são combustíveis que têm ali na sua composição carbono, oxigênio e hidrogênio, para essas substâncias eu vou ter sempre um padrão. Eu vou ter uma reação desse combustível sendo queimado na presença do oxigênio, ou seja, eu tenho como produto o meu combustível, o meu oxigênio, e eu vou ter como formação sempre o meu gás carbono e a água. O meu gás carbono aqui, no caso, o dióxido de carbono no estado gasoso e a minha água no estado líquido. Aqui não ficou subscrito 2 e nem o 2 aqui, tá? Vocês me desculpem. Então, vamos para um exemplo. A parafina, que é a nossa vela comum, que geralmente usamos quando acaba a energia, que tem como essa fórmula molecular aqui, ela tem geralmente uma combustão incompleta. Ela é um combustível de lenta combustão, ou seja, ela tem uma combustão inferior a diversos outros combustíveis, o que permite ela queimar mais lentamente
e no geral ela queima de uma forma que o oxigênio não interage tão bem com o fogo. Então, a nossa combustão ela é incompleta. Então, na queima de uma vela, a gente vai ter então a liberação de monóxido de carbono e de fuligem, que é o carbono no estado sólido. Então, quando eu tenho a combustão completa, uma combustão completa, eu vou ter dióxido de carbono e água. Quando eu tiver uma combustão incompleta, eu também posso ter monóxido de carbono ou carbono, a nossa fuligem, tá bom? O etanol, por exemplo, o algodão, são combustíveis que, no geral, geralmente, eles queimam muito bem e o produto dessa combustão é uma combustão completa. Então, eu vou ter ali o monóxido, o dióxido de carbono e a água. O que eu preciso me atentar é em condições ideais, porque eu posso ter um ambiente com muito pouco oxigênio. Então, aí eu posso ter uma combustão incompleta. Tá? Por isso que se eu tenho uma entrada de ar ruim para fazer a mistura com combustível no veículo, eu não vou ter uma combustão completa e eu posso ter uma liberação de fuligem, que é aquela fumaça preta que sai dos escapamentos. Por isso que é importante sempre estar verificando os filtros de ar do veículo, porque se o filtro de ar estiver ruim, a entrada do oxigênio ali pode ser danificada, eu posso não ter entrada suficiente de oxigênio, e aí nesse caso eu vou ter uma combustão incompleta, ou que eu vou ter uma perda no rendimento do veículo, além de uma liberação de fuligem. Então, a gente tem algumas outras combustões que não são só com carbono, oxigênio e hidrogênio. Então, quando eu falo de combustão de substâncias simples, eu vou ter como produto coisas diferentes. Aqui, nesse caso, como é a queima do gás hidrogênio, né, na presença do oxigênio, eu vou ter como liberação água. No geral, quando se está falando de substâncias simples, como resultado, geralmente é um óxido. Tem alguns estudos que aceitam que a água seja um óxido, tem outros estudos que não. Mas, no geral, é um óxido. Tá? O resultado quando se fala de substâncias simples. Tá bom? Então, agora, a gente vai falar um pouquinho de entalpia de ativação, que seria aquela energia necessária para que comece a ter a combustão e que se a gente cessar, ou seja, diminuir a temperatura abaixo do necessário, o fogo vai parar, a combustão vai cessar. Então, essa energia de ativação ou entalpia de ativação é a energia mínima para que a reação química possa ocorrer. No caso aqui, é a reação de combustão. E é um dos fatores determinantes para a ocorrência de uma reação. Tá? Então, o combustível já aquecido, por exemplo, se eu tiver posto fogo em uma vela e eu for pôr fogo nela novamente, como ela já está quente, né? Quando vocês sopram a vela, ela fica ali vermelhinho ainda por um tempo, o pavio. Então, ali a energia de ativação, ou seja, a minha entalpia de ativação vai ser menor do que a entalpia numa vela nova ou numa vela que está frio, o pavio, a temperatura ambiente, né? Está em equilíbrio térmico com a temperatura ambiente. Ou seja, eu vou ter uma variação menor de entalpia se eu tiver uma entalpia de ativação menor. Então, quando eu já coloco fogo em um pavio que já está aquecido, a minha variação de entalpia vai ser menor. E outra coisa que a gente tem que ter sempre em mente quando se fala de entalpia de combustão, né, é que alguns combustíveis eles têm propriedades de combustão melhor do que outros. Então, quando eu tenho um combustível que tem uma entalpia de combustão maior, né, ele é um melhor combustível. Ou seja, quanto melhor o combustível, melhor ou maior seria a entalpia de combustão. Então, se eu pego, por exemplo, a parafina e a gasolina é um combustível melhor que a parafina, logo a entalpia de combustão da gasolina é maior do que a entalpia de combustão da parafina, da nossa vela. Bem, pessoal, então agora a gente vai para a parte prática. Inicialmente, eu vou mostrar para vocês que
a entalpia de ativação de uma reação ela vai mudar quando eu já tiver tido inicialmente a combustão, e aí aquela substância, aquele combustível, ele ainda vai estar aquecido, ou seja, essa energia vai ser menor. Aqui a gente tem uma vela, eu vou acender ela, eu vou acender essa segunda vela, e aí a ideia aqui é o seguinte: eu vou apagar essa primeira vela e eu não vou encostar a chama no pavio. Eu vou encostar essa chama da segunda vela só próximo, só aproximar. E aí essa segunda vela vai acender. Não vou precisar colocar o fogo no pavio. Por que ela vai acender? Porque como ela ainda está quente, a energia de ativação vai ser menor. Ou seja, a entalpia de ativação dessa reação vai ser menor. Eu não sei se vocês vão conseguir perceber na câmera, mas eu não encosto a chama da minha vela no pavio da outra vela. Só de eu chegar ao fogo próximo, só dele chegar próximo, o pavio já acende, porque a energia de ativação está menor. Bem, pessoal, então agora para dar continuidade, eu vou colocar fogo na nossa vela, certo? E como eu tinha dito, a parafina ela é um combustível que, no geral, ela não tem uma combustão completa, né? Ela tem uma combustão que geralmente tem como resultado, além do dióxido de carbono e da água, eu também posso ter o monóxido de carbono e a fuligem. Então, como vocês podem perceber, aqui quando eu passo o meu becker próximo da vela, vai ter uma substância que vai ficar impregnada aqui no fundo. Que substância que é essa? A gente sabe que numa combustão completa eu teria a liberação de dióxido de carbono no estado gasoso e a liberação de água no estado líquido. Então, nenhuma dessas duas substâncias ficariam presas no fundo do meu becker. E aí a gente tem uma substância aqui que está ficando presa no fundo do becker. Que substância que seria essa? Então, a gente sabe que a fuligem liberada ela é uma substância no estado sólido, seria o carbono no estado sólido. Então, é por isso que ela fica impregnada aqui no fundo do becker. Bem, pessoal, agora eu tenho aqui uma placa de Petri, tá? Pode ser aí um prato, uma vasilha, que você quiser reproduzir esses experimentos em casa. A ideia que eu estou tendo aqui é tentar fazer eles o mais simples possível, com materiais de mais fácil acesso, que até agora eu não utilizei nada que vocês não consigam ter em casa, que vocês não consigam pegar, encontrar para reproduzir esses experimentos em casa, tá bom? O ideal é que, caso vocês tenham disponibilidade, tenham interesse, façam esses experimentos para poderem verificar vocês mesmos como acontece todas essas propriedades que a gente está explicando. Então aqui eu peguei um algodão, molhei ele com álcool etílico, com nosso etanol, eu vou colocar fogo nele. E aqui eu vou pegar o nosso becker, eu limpei o fundo dele, e eu vou passar ele na chama, igualzinho, identicamente eu fiz com a vela. E aí a gente consegue perceber que o meu becker ele não fica com fundo sujo, não tem nada aqui impregnado. Por quê? Porque aqui eu estou tendo uma combustão completa, e logo se eu tenho uma combustão completa, eu tenho como produto dióxido de carbono e a água no estado líquido e o dióxido de carbono no estado gasoso, logo nada para ficar impregnado no fundo do meu becker. Se eu quiser apagar esse fogo, cessar esse fogo, eu preciso tirar dele combustível, ignição ou comburente. Nesse caso eu vou tirar o comburente.
Vocês perceberam como o fogo foi diminuindo até apagar? Porque quando eu coloquei o becker aqui, eu tinha aqui dentro uma quantidade de oxigênio. Então o fogo foi consumindo esse oxigênio e esse oxigênio foi diminuindo, sendo substituído pelos nossos produtos, que era a água em estado líquido e o dióxido de carbono. E quando o nosso oxigênio foi todo consumido, o fogo apagou, porque aí eu não tinha mais o comburente que era necessário para que houvesse a combustão.